Boa noite. Hoje nós vamos fazer um vídeo sobre ação pública. Ação pública. A primeira eu quero falar para você o seguinte: a palavra empecilho, que significa obstáculo, estorvo, ela começa com a vogal E, não I. Muita gente escreve empecilho. Muita gente da imprensa, muita gente boa, fala empecilho e escreve empecilho. A palavra correta é empecilho, né? Causar obstáculos, estorvos. Bom, o nosso Código de Processo Penal, ele foi criado em 1941, na era Vargas, não é verdade? Então, vamos falar sobre a ação pública. A ação pública, ela começa com a denúncia do Ministério Público. O Ministério Público apresenta todas as provas, né? A legitimidade das partes, a autoria, a autonomia, a subjetividade, não é verdade? E o juiz aceita ou não aceita a denúncia. Se ele aceita a denúncia, ali dá-se início à ação penal, né? A ação penal ela pode ser pública ou privada. Ele se subdivide em várias outras ações. Mas vamos falar só a ação pública, né? A ação penal privada é aquela que começa com a queixa-crime, né? Pelo ofendido, né? O ofendido apresenta uma queixa-crime ou seu representante legal. Já na ação penal pública, é o Estado que oferece a denúncia para a ação penal através do Ministério Público. Então, vejamos, iniciada a ação penal, o juiz se torna o presidente da ação penal. Então, esse juiz tem que ser isento, imparcial, né? Porque existe ali três partes que funcionam: o juiz presidente, a parte acusadora, que é o Ministério Público, e a parte defensora, que é o advogado de defesa dos acusados ou dos réus, vamos assim dizer. Então, o juiz, ele não pode ter tendências para uma das partes, né? O processo para ele não pode ter nome, é só capa, né? Porque se ele for analisar o processo pelo nome, aí não vai dar certo. Aí gera ódio, né? Animosidade, ideologia. E o juiz não pode ter essas coisas. O juiz é como se fosse uma donzela. Não pode cometer pecados. Ele tem que ser impecável. Porque senão a ação penal pode se tornar nula. Pode ser descoberta que houve tramóia, né? Articulada pelo presidente da ação penal. Não é verdade? Todo mundo diz aí que fulano é ladrão. Fulano foi o chefe da quadrilha que mais roubou nesse país. Isso não adianta. Não adianta. Você tem que ter provas contra isso. Você tem que ter denúncia. Você tem que ter condenação. Você só pode chamar uma pessoa de ladrão se essa pessoa foi condenada. Por exemplo, nós tivemos agora um ex-presidente da República que foi condenado, né? E você pode dizer que ele é ladrão. Ele foi condenado, né? E foi por um colegiado que, ao analisar todas as provas, chegaram à conclusão de que ele cometeu delito grave, né? Usando da sua função pública para auferir lucros
para si e para terceiros. Fora isso, você não pode estar saindo por aí e fazendo acusações sem ter nenhuma condenação a respeito. Não é? Quando o presidente da ação penal ele faz uma montagem, porque as provas são incipientes. O que são provas incipientes? São provas muito fraquinhas, né? Que não conseguem demonstrar uma materialidade criminal robusta para você condenar sem provas. Não é? Aí depois você fala assim, não, mas a segunda instância condenou, ainda aumentou a pena, a terceira diminuiu a pena, mas também condenou, mas eles não sabiam que o presidente da ação penal era um juiz desonesto e que estava fazendo montagens, né, de provas para incriminar o réu por interesses que hoje são confessáveis. Antes eram inconfessáveis. Como é que você ia adivinhar que um juiz faria isso? É raro acontecer isso. Há denúncias que há certos juízes que vendem sentença e tal, mas quando isso é descoberto, ele é logo afastado, é aposentado. Né? Ninguém quer um juiz assim. O Estado precisa ter um juiz imparcial, correto, idôneo. Não pode ter um juiz corrupto que se vende. Né? A justiça não funciona dessa maneira. A justiça, ela é cega. Ela não vê quem é o réu. Ela vê os fatos. Mas se o juiz que preside a ação penal, ele faz uma montagem de provas contra A, B, C e D, não é? Para condenar, o que acontece? Quando descoberto, é anulado. E geralmente anulado pelas instâncias superiores. Então, isso que se tem que levar em conta. O juiz tem que ser uma pureza, uma donzela. Entendeu? Não pode pecar. Entendeu? Não pode condenar ninguém por sua vontade pessoal. O juiz tem que ser impessoal. Há os que odeiam, há os que gostam, mas vocês precisam aprender o seguinte: você pode odiar uma pessoa, pode amar outra pessoa, mas você não pode acusar as pessoas sem o devido processo legal e respectiva condenação. Por isso que eu digo, o juiz é o mais importante, é a mais importante peça da ação penal, porque ele preside tudo, ele questiona, ele determina busca e apreensão, não é? Ele determina prisões preventivas, temporárias. É a mesma coisa. A polícia fazer um mandado de busca sem ordem judicial. Foi lá, pegou 200 quilos de cocaína, é nulo, porque não houve ordem judicial. Não é verdade? O sujeito vai e mata o ex-namorado da namorada por ciúme, porque presenciou a namorada conversando com ele sem estar praticando nenhum ato indecoroso, apenas estava conversando. Ele, alucinado por uma violenta emoção, ele esfaqueia o ex-namorado da namorada e foge para a casa da namorada e ela vai junto. Ela vai junto. Um dia depois, 2 dias depois, um policial, sabendo da história, invade a casa da namorada e vai lá e pega a faca
que matou o rapaz ensanguentada. Pode-se fazer o DNA do sangue ali encontrado, mas é tudo nulo, porque não houve mandado de prisão, de busca e apreensão. É isso que as pessoas têm que entender. Entendeu? O juiz é uma pessoa muito importante na ação penal. Sem ele, não há ação penal. Por isso que ele tem que ser uma pessoa ilibada, né? Não pode ter uma biografia inidônea, suja. Não pode. Por pior que seja o réu, né? Por acusações sem condenações de que é ladrão, que corrompeu, que foi o chefe da quadrilha desse país. Nunca houve ninguém que roubasse tanto assim nesse país. Mas tem que haver o devido processo legal. Senão não vale. Não vale. Não adianta. Fizeram isso com o Juscelino. A ditadura fez isso com o Juscelino. Prendeu o Juscelino durante 2 meses, me parece. Tá entendendo? E para ser visitado pela dona Sara e pelas filhas, foi um custo. Ela teve que fazer um escândalo. Tá entendendo? E não havia nenhuma prova que Juscelino houvesse roubado o país. Eu estou usando o termo roubado, que roubo é ofensa ao patrimônio e à pessoa. Não é verdade? Mas a gente tem que também usar as palavras pelo significado popular. Nunca houve prova disso. Nunca houve prova que Jango era comunista, um latifundiário, um agropecuarista. Aquilo foi apenas um motivo de alguns, né, chamados da linha dura, para dar o golpe, assumiu a presidência da República e ficar por 21 anos. Graças a Geisel e Figueiredo, nós nos livramos desses caras. Então, olhem bem, juiz tem que ser uma pureza. Não adianta estar acusando fulano de ser ladrão, disso e aquilo. Você agora pode dizer que o Fernando Collor de Mello é ladrão. Antes todo mundo falava que ele festejou 1 ano que ele roubou 1 bilhão, né? Mas não tinha provas sobre isso, não havia condenação. Sofreu apenas o impeachment, né? Mas não foi condenado. Agora ele foi condenado. Agora todo mundo pode dizer, é ladrão, né? Mas você não pode chamar o Bolsonaro de ladrão, o Lula de ladrão. É claro que tem uma parte da população que odeia o Bolsonaro, tem outra parte que odeia o Lula. Aí vai dizer sempre que é ladrão, ele que colocou, que fez o maior roubalheira, o maior esquema, né? Mas esquecem das malas do Aécio, das malas do Temer, né? Esquecem de tudo isso, né? Do Gedel, aqueles milhões de dinheiro lá no apartamento do Gedel, ligado ao Temer, não é verdade? Eles esquecem isso, eles só sabem falar de Lula e Bolsonaro. Vamos parar com isso, deixa os caras para lá. O dia que chegar alguma conclusão criminal contra eles forem condenados, aí sim vocês poderão chamá-lo. São ladrões, né? Mas agora não pode, não existe condenação. Sobre o Luiz Inácio Lula da Silva foi tudo anulado, porque o juiz se macomunou com o Ministério Público por interesses próprios, né, que depois foram comprovados, para condenar o Luiz Inácio Lula da Silva, que depois, né, foi tudo anulado. E quando é anulado, não há culpado, só há inocente. Aprendam isso. Tá? Se não aprender, agora, conforme eu estou falando, vão lá para Portugal, lá para Lisboa, e o Gilmar Mendes faz um cursinho muito bom sobre isso lá. Vocês vão aprender. Não existe o termo descondenado. Existe culpado ou inocente. Não é? Então, culpado não é, logo é inocente. Eu fico por aí. Eu tive que falar isso hoje, porque eu estou ouvindo muita besteira por aí, muita besteira por aí. Não adianta dizer que o cara comprou 51 casas, roubou, fez isso, aquilo, rachadinha, só depois de condenado. Não se pode falar isso agora, né? Porque isso é calúnia, é crime contra a honra. Vocês têm que ter cuidado.
Boa noite, muito obrigado. Foi só uma pincelada, né, de um criminalista que tem experiência nesse assunto. Não esqueçam de dar o sininho. Valeu!